ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Todos juntos, vamos superar a crise que o Brasil enfrenta. Lúcia Vânia trabalha por todos os municípios de Goiás, conhece as cidades e dá apoio aos prefeitos. No Senado, vou trabalhar por mais recursos para os municípios, para reduzir impostos, para gerar mais empregos, com investimentos em pequenas empresas. Lúcia Vânia, senadora, já provou o que faz. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Olá, boa noite. Agora são 6 horas em Goiânia e está começando o Jornal das 6. Eu sou Delfino Curado, fico com você até às 6:30 da noite. Você pode nos ouvir pelo rádio ou pela internet. No rádio, a sintonia é 870 AM, ou através do site www.radio.ufg.br. Você também pode baixar o aplicativo Minha UFG. Está pronta a minuta que dispõe sobre a implementação dos turnos contínuos e jornada especial de trabalho dos servidores administrativos da UFG. Convidamos o pró-reitor de Gestão de Pessoas da UFG, economista Everton Silveira, que fala conosco a partir de agora aqui na Rádio Universitária. Boa noite, Everton. Obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Delfino. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui para a gente poder prestar alguns esclarecimentos sobre essa proposta de resolução. O que diz a resolução sobre os turnos contínuos na UFG? Então, Delfino, ouvintes, em linhas gerais, a resolução de 30 horas vem para regulamentar algo que já existe no decreto desde 95 e que a gente reconhece que em várias universidades tiveram experiências de implantação, na UFG inclusive tiveram algumas experiências de implantação e infelizmente nesse decorrer a gente percebeu que muitos órgãos de controle como a CGU, o TCU, questionam essas implementações. Então essa resolução traz, como eu venho falando em linhas gerais, alguns aspectos regulamentares daquilo que a lei determina, e tendo como grande objetivo a regulamentação desses turnos contínuos e trazendo elementos novos como a integração da universidade. Na prática, para que serve o turno contínuo? É para a universidade estar aberta à população nos 3 períodos? Então, Delfino, a questão dos turnos contínuos, ela diz respeito basicamente à extensão, a continuidade dos trabalhos, ou seja, não havendo intervalo possam ocorrer entre os turnos. Naturalmente, como é que a universidade vai se organizar para que isso ocorra? Tende a trazer uma expansão do seu horário de funcionamento para aquilo que diz respeito ao atendimento dos estudantes e da sociedade de forma geral. E quais os órgãos terão turno contínuo na UFG e quais aqueles que não poderão ter? Então, a resolução ela está estruturada a partir de alguns conceitos que são talhados a partir dos serviços que a universidade presta, e não necessariamente a partir dos órgãos, certo? Isso quer dizer o quê, na prática? Quer dizer que aqueles serviços que se configurarem a partir do atendimento ao público ou do expediente após as 21 horas, ou seja, 9 horas da noite, podem, a partir de outros requisitos, em se caracterizando passíveis de implementação do turno contínuo, ou seja, uma jornada especial, podem fazer naqueles ambientes o usufruto desse benefício. Não é algo que foi pensado originalmente para todos os órgãos. Por quê? Porque, como eu disse na introdução, os órgãos de controle como o CGU e o TCU, eles questionam exatamente a generalização desse expediente. Na prática, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da UFG, porque essa minuta dispõe sobre a UFG, no caso, por exemplo, da Biblioteca Central. A biblioteca da UFG funciona das 7 da manhã até as 10 horas da noite.
Então, são 3 turnos, né? De manhã, à tarde e também à noite. Nesse caso, é um turno contínuo e os servidores que ali atuam continuamente, um cobrindo o outro, e o total de horas de cada servidor é em torno de 30 horas por semana. É isso que é na prática. Isso, esse é um exemplo, assim, mas talvez não seja o melhor exemplo. Como eu vinha falando, não é o órgão, é o serviço. O serviço que deve configurar a necessidade do turno contínuo e sim da jornada especial para cada um dos servidores. Então, o que a lei do decreto traz? Ele diz o seguinte, que em caso de atendimento ao público, aquele ambiente ou aquele serviço pode ser, sim, implementado em regime de turno contínuo e os servidores que lá trabalharem em regime especial de 30 horas. Mas vamos pensar um setor de compras, vamos dizer que a biblioteca tem um setor de compras. Um setor de compras, a priori, ele funcionaria em um horário de expediente, porque mesmo o público que vai ser atendido por esse setor, que são as empresas, ela funciona em horário comercial. Então, como caracterizar que um ambiente desse tipo, que tem caráter basicamente administrativo, e não se configura com a predominância do atendimento ao público, e quando esse atendimento se dá na área comercial, como caracterizar um ambiente desses como sendo um ambiente passível de 30 horas, ou de turno contínuo, né? Então, exatamente a partir desse tipo de exemplo, que a CGU, por exemplo, ela sugere, para não dizer que ela determina, então, a revogação de algumas portarias, entre elas a do Hospital das Clínicas, por exemplo, de revogação das 30 horas de forma generalizada. Entendi. E sobre a minuta, né? É um documento que foi criado, foi confeccionado e está agora. Quais são os próximos caminhos dessa minuta que regulamenta isso dentro da UFG? Então, essa proposta de resolução, essa minuta que foi exigida, ela, nesse momento, ela foi democratizada, né, para todos os segmentos da comunidade universitária, em particular a partir dos diretores da unidade de órgãos administrativos da universidade, e agora o caminho natural segue pela discussão dela, leve o tempo que levar. A gente não tem uma obrigatoriedade de apresentar, por exemplo, no próximo consumo, né? De fato, é uma proposta de campanha do Sr. Edivar que a gente está levando adiante, ou seja, a da apresentação de uma minuta, de uma proposta de resolução de regularização das 30 horas da universidade, e agora a comunidade é quem vai dar o ritmo que julgar que é o caso para a gente levar adiante essa resolução. O próximo passo, então, após a discussão, é realmente levar para uma reunião de consumo, Conselho Universitário, para que lá seja deliberado pelo órgão pertinente que delibera sobre, enfim, os regulamentos internos da universidade. Então não há uma previsão para a implantação do turno contínuo ou do andamento dessa minuta. Vai durar o tempo que for necessário. Isso, ela vai durar o tempo que a comunidade julgar que é o caso, né? Na medida em que a gente perceber que não há polêmica sobre esse texto, naturalmente ele vai sendo encaminhado para apreciação em consumo. Caso a gente perceba que há muita polêmica, muita necessidade de alteração, naturalmente, quanto mais críticas houverem, mais a gente vai ter que trabalhar para aprimorar esse documento. Então, esse termômetro vai ser dado naturalmente pela comunidade universitária. E qual que é a diferença, se existe diferença, entre turnos contínuos e jornada especial? O turno contínuo, ele é inerente ao serviço, ao ambiente no qual está sendo prestado. A jornada especial se caracteriza pelo tempo de trabalho do servidor, né? Então, vamos imaginar, o ambiente vai ter um turno contínuo e naquele ambiente você pode ter, por exemplo, 2 ou 3 servidores em jornada especial de 6 horas. Por que a gente caracteriza dessa forma a jornada especial? Porque a jornada normal, ela pressupõe 40 horas. Então, para que a gente diga que existe algo que é especial, ou seja, 30 horas, a gente precisa preestabelecer antes o que é o normal, que são as 40. Isso é essa denominação. E os servidores que não quiserem aderir ao turno contínuo e jornada especial, terão que agir de qual forma? Eles terão que mudar de unidade, de órgão? Como que eles devem fazer? Não, na verdade já está previsto nessa minuta de resolução, aqueles servidores que não tiverem interesse em mudar o seu regime,
ainda que num ambiente que seja passível de fazer o turno contínuo, esses poderão continuar naquele ambiente fazendo o seu trabalho no regime de 40 horas. Agora uma última pergunta, o senhor é pró-reitor de gestão de pessoas da UFG, é uma pró-reitoria nova, foi criada recentemente. Qual que é a função do pró-reitor de gestão de pessoas? Nós estamos encomendando, digamos assim, uma pesquisa para a gente poder delimitar ou explorar quais são os limites e os anseios da comunidade universitária acerca de uma pró-reitoria nova, que é essa da área de gestão de pessoas. E, naturalmente, a partir desses resultados, a gente vai poder determinar um pouco mais qual que é o papel desse pró-reitor na gestão de pessoas. Mas eu gostaria já de trazer à luz um aspecto que eu acho que é muito importante, que é o fato de, apesar de eu ser técnico da Universidade Federal de Goiás, eu não faço uma gestão exclusiva para os técnicos, eu faço uma gestão, de fato, voltada para todos os servidores da universidade e demais colaboradores. Então, essa ação, essa minuta de resolução, por acaso, é focada nos técnicos administrativos. Mas a nossa gestão tem sido feita a partir dos interesses de todos os servidores, sejam eles docentes, sejam eles técnicos administrativos. E é nesse sentido que a gente tem delineado todo o trabalho que a gente tem feito enquanto para a reitoria de gestão de pessoas, né? E a própria reestruturação organizacional que a gente promoveu e vem promovendo desde fevereiro, quando da criação da reitoria, partilha desses pressupostos, quais sejam a isonomia de tratamento entre os servidores técnicos e os servidores docentes, inclusive acabando com a dicotomia que outrora existia, eventualmente tendo predomínio dos assuntos docentes sendo tratados pela pró-reitoria e dos assuntos técnicos tratados pelo EDRH. Ok, nós conversamos com o pró-reitor de gestão de pessoas da UFG, servidor Everton Silveira, que falou conosco aqui na Rádio Universitária. O espaço continua sempre aberto e muito obrigado por falar conosco sobre essa minuta aí dos turnos contínuos. Eu que agradeço a oportunidade, Delfim, estou sempre à disposição da Rádio Universitária e da sociedade de forma geral para a gente prestar naturalmente aqueles esclarecimentos que sempre são necessários e naturalmente é o nosso papel também, enquanto pró-reitor de gestão de pessoas, atender sempre que for demandado pelos interesses dos servidores. Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Fatos e canções, casos e curiosidades da música brasileira e estrangeira. Todos os dias, de segunda a sexta, das 9 às 11 da manhã, aqui na Rádio Universitária. Não compactue com a violência contra a mulher. Não se cale, não se omita, denuncie. Exija seus direitos. Disque 180, um número para o combate à violência contra a mulher. Esta é mais uma campanha cidadã da Rádio Universitária. Ciência para a redução das desigualdades. Este é o tema do 15º Compex, Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão, o mais importante evento acadêmico da Universidade Federal de Goiás. Serão 3 dias de conferências, simpósio, seminário, mesas redondas, exposição de trabalhos científicos, oficinas, minicursos, além de programação cultural. Conheça as produções científico-culturais da Universidade Federal de Goiás, 15º Compex, de 15 a 17 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos, Campus 2 da UFG. Dia 25 de setembro. Parabéns, Rádio Universitária da UFG. 56 anos. Educação, música, informação e cultura. Rádio Universitária da UFG. 56 anos. Diversidade cultural e qualidade musical. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. 6h14 e grupo de leitura reúne mulheres em livraria de Goiânia.
Para saber como funcionam as reuniões do Degustando Páginas, que é o título do grupo, também conhecido como Bonde das Cheirosas, nós convidamos a coordenadora do grupo, antropóloga Maria de Lourdes Oliveira e Souza. Boa noite, Maria de Lourdes, tudo bem? Boa noite, tudo bem. É um prazer falar com você. Como surgiu o grupo de leitura? O prazer é meu. Esse grupo surgiu de um desejo que Deus colocou no meu coração de ler para as pessoas. Pessoas acamadas, pessoas que não têm muito o que fazer em uma tarde de algum dia. E eu comecei a procurar livraria, porque eu achei que era um lugar muito propício, né? E daí eu fui nessa livraria onde eu leio, conversei com a gerente, conversei com a proprietária e nós vimos que o meu desejo ia de encontro ao desejo deles também. E aí formamos o grupo, publicamos nas redes sociais e as pessoas entraram em contato com a livraria e nós começamos. Qual livraria é? Onde fica? É na Livraria Nobel, no shopping Bougainville. E conta pra gente, como que vocês ganharam esse apelido, o Bonde das Cheirosas? É uma coisa muito agradável, muito maravilhosa. Acontece que o nosso grupo é formado por senhoras, não exclusivamente. Já foram alguns homens, mas eles não aguentam ficar até o final. E aí, eu costumo dizer para as meninas que é um dia só nosso, é uma tarde só nossa, é um tempo só nosso, que a gente se arruma e vá. E aí nós vamos bem arrumadas, cheirosas, bem bonitas, maquiadas. E um dos vendedores sempre nos elogiava. Aí ele começou a chamar do Bonde das Cheirosas. E o apelido acabou pegando, né? Pegou. Nas nossas festas, poucas vezes a gente usa o Degustando Páginas. A gente normalmente usa o Bonde das Cheirosas. É uma reunião na Livraria Nobel do Shopping Bougainville e a leitura dos livros costuma ser feita durante essa reunião? Exatamente. Nós começamos há 3 anos e meio. Nós nos reunimos lá e nas terças-feiras, das 15 às 17. E a minha proposta inicial era que nós lêssemos os clássicos brasileiros. Sabe aqueles que a gente passa por cima no 2º grau? Sim, que é leitura obrigatória para o vestibular? A gente acaba não analisando muito bem aqui. Então, nós começamos com os clássicos brasileiros e a gente lê lá. É diferente da configuração de outros grupos, aliás, eu não conheço nenhum na configuração do nosso, nós não lemos em casa. Porque normalmente em grupos de leitura as pessoas leem em casa e vão se encontrar apenas para discutir. Nós lemos lá, e somente lá. E as pessoas que adquirem os livros, elas têm o compromisso de não lerem em casa, por ser uma proposta bem diferente a nossa. Fala o nome de algum livro que já foi lido durante essas reuniões. Quase todos os clássicos. Nós começamos com Senhora, depois A Mão e a Luva, A Viuvinha, Clarissa, Dona Flor e Seus 2 Maridos. São 3 anos e meio de leitura, né? Vocês leem lá das 3 da tarde às 5 da tarde. Em qual dia da semana? Na terça-feira. Todas as semanas, é um encontro semanal. É um encontro semanal e normalmente as pessoas não faltam. Já se tornou um hábito e um hábito muito prazeroso. A maioria de nós é avó, né? Todas nós temos filhos, então eles já falam assim, hoje é terça-feira, então não vou ligar mais não, tchau, desculpe. Então eles já nem ligam pra gente, a gente não atende telefone. É um tempo nosso mesmo. Que ótimo. Qual que é a faixa etária das pessoas que participam, das senhoras aí que participam do grupo de leitura? Então, eu tenho participante de 42 até 80 anos, que é a nossa participante, né? E ela é uma gracinha, uma professora de piano, muito atenta,
Todos eles são a gracinha. E o nosso modelo de leitura é um modelo sensorial, porque nós estimulamos todos os sentidos. Por isso que eu falei da configuração, por ser bem diferente de você estar sozinho na sua casa, num ambiente tranquilo, silencioso, ler um livro e chegar lá para discutir. Nós lemos lá com todos os estímulos, porque é uma loja aberta, tem o barulho, tem o ouvir a minha voz. Às vezes a gente passa a leitura para outra pessoa e a pessoa é tímida, mas se esforça e vai ler. Tem o cafezinho que nós tomamos juntas lá, tem a conversa de uma, conversa de outra. Nós praticamos lá a abraçoterapia, nós nos abraçamos, todas que chegam a gente abraça uma por uma. Então é uma proposta bem diferente. Como você já começou dizendo, né, além da imersão na literatura, o grupo aborda temas como a amizade, o respeito, a tolerância, o incentivo à autoestima. De que forma o grupo trabalha esses temas especificamente? Sim, nós abordamos também muito a família. A gente começa o livro e vai na leitura. E dependendo daquilo que o personagem está vivendo, ou de uma fala que é levantada, nós interrompemos a leitura e discutimos. Por exemplo, se tem um casamento, um livro, né, O Arroz de Palma, que tem uma gravidez antes do casamento. A gente para a leitura e vai falar da nossa primeira gravidez, do casamento dos nossos filhos, do nosso casamento, da aceitação. Às vezes entra um membro diferente, então da aceitação desse membro, às vezes um filho. Então, nós trabalhamos todos os aspectos de um microcosmo ali. Então, tudo que o livro fala, a gente traz para a nossa realidade. Interessante. A gente comenta na nossa realidade. E quando a gente mergulha muito no livro, quando, por exemplo, está falando a Clarissa, né? A gente estava lendo a Clarissa. Aí nós temos uma gaúcha. Aí nós combinamos de levar uma sobremesa típica do Rio Grande do Sul. Aí todo mundo lancha. Então a gente faz essa imersão na leitura e traz a leitura para o nosso dia a dia. Comenta coisas reais da nossa vida. Ok, faça um convite aí para o ouvinte da Rádio Universitária, fala o nome das redes sociais, o local onde vocês se encontram, faz um convite aí para o nosso ouvinte. Ok. Querido ouvinte, nós nos encontramos na Livraria Nobel do Bougainville, nas terças-feiras, das 3 às 5 da tarde, para lermos juntas. E, normalmente, nós nos encontramos fora o espaço do Bougainville, a gente vê filme, vai no teatro, passeia juntas. E hoje eu tenho já um grupo formado, né? Mas a Silene, que é a proprietária da loja, e eu estamos conversando para abrir, em um outro dia na semana, mais um grupo. Nós estamos no Facebook e no Instagram da Nobel Bougainville, e é isso aí, estamos às ordens. Na terça-feira, se quiser visitar, conhecer, eu sempre faço um resumão do livro, uma coisa assim de 10 minutos, e a pessoa realmente se sente por dentro da história. Vai ser um prazer recebê-lo. Uma última pergunta, quem chegar, é só chegar e participar, mesmo não fazendo parte do grupo? Só chegar e participar, vai nos ver, nós somos um bando de cheirosas que vamos estar sentadas lá e será todo mundo muito bem recebido, basta não ter medo de abraços, de beijos, de conversa, de olho no olho. Que bom, meus parabéns, excelente iniciativa. Nós conversamos com a antropóloga Maria de Lourdes Oliveira e Souza, coordenadora do grupo de leitura Degustando Páginas, mais conhecido como o Bonde das Cheirosas. Muito obrigado, Maria de Lourdes, por participar conosco. Boa noite e até a próxima. Boa noite, obrigada a vocês, foi um prazer. O prazer é nosso. Agora, 6h24, a gente faz um intervalo e volta já com o Jornal das 6.
Estamos apresentando Jornal das 6. Nas noites da sexta-feira, a Universitária é a rádio da Seresta em Goiás. Universitária em Seresta. Todas as sextas, 9 da noite, sob o comando de João Sobreira Rocha. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. Vamos falar agora sobre educação domiciliar. Especialistas consideram acertada decisão do STF de impedir educação domiciliar. A repórter Ana Clara Arantes tem os detalhes. Um dia após a maioria dos ministros do STF decidirem que o ensino domiciliar, dado em casa, não pode ser considerado legal para que os pais garantam aos filhos o acesso à educação, especialistas da área educacional comemoram a sentença. A discussão no Supremo teve origem em uma ação do município de Canela, no Rio Grande do Sul, a pais que queriam educar a filha em casa. A família foi à justiça após a Secretaria de Educação do município negar um pedido para que a menina, à época com 11 anos, tivesse aula em casa. O especialista em educação Célio da Cunha classificou a decisão da corte sábia e madura e afirmou que a família pode e deve complementar na educação de seus filhos. O problema da educação domiciliar é aquilo que eu falei para você. A educação não se esgota no cognitivo, só na aquisição de conhecimento. Ela é um processo mais amplo e ela precisa da rua, das esquinas, da convivência social. E a educação em casa subtrai essa possibilidade. A educação domiciliar seria apenas para uns poucos, seria apenas para uma alta classe média e classe rica, porque pessoas que lutam com dificuldade financeira não têm condições de fazer isso. Esse é um projeto de elite. Para Vanessa Souto, coordenadora de projetos da ONG Todos pela Educação, a família tem papel fundamental na educação das crianças, mas lembra que a questão do convívio social é extremamente relevante. As crianças também precisam do convívio com os outros alunos, com a diversidade. As crianças não vão adquirir as competências para a vida se elas ficarem somente no seio familiar. É preciso fortalecer esse papel da família junto à escola, porque esses dois atores são fundamentais para que as crianças se desenvolvam adequadamente. Somente o relator do processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela legalidade do ensino domiciliar, conhecido como homeschooling, desde que submetido a condições que ele propôs fixar até que o Congresso legislasse sobre o tema. Alexandre de Moraes, Rosa Weber, Luiz Fux, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Dias Toffoli e Carmen Lúcia votaram contra o relator. Eles consideraram que, para que a opção pelo ensino em casa fosse válida, teria de estar prevista em lei. Reportagem Ana Clara Arantes. 88 mil pessoas vão votar fora de sua cidade nestas eleições. O repórter João Vitor dos Santos tem os detalhes. O número de eleitores que pediram para votar em outra cidade no primeiro turno das eleições de 2018 cresceu pouco mais de 4% em comparação com 2014. Foram quase 88 mil solicitações neste ano, contra pouco mais de 84 mil 4 anos atrás. A alta é levemente superior à do eleitorado, que cresceu cerca de 3% no período. São Paulo, maior colégio eleitoral do país, é o estado que vai ter maior movimentação de eleitores no primeiro turno. São quase 10 mil eleitores de outras partes do país que pretendem votar no estado e mais 8 mil que são do estado, mas vão votar em cidades diferentes ainda dentro de São Paulo. O número de eleitores que votam em trânsito é muito pequeno em relação ao total do eleitorado. Os 88 mil representam 0,06% do total dos 147 milhões de brasileiros aptos a participar das eleições de 2018. Agência Rádio Web do Rio de Janeiro, João Vitor dos Santos. E com essa informação a gente encerra o Jornal das 6 de hoje, 14 de setembro de 2018, uma sexta-feira. Agradecemos a Ana Cláudia Rezende pelos trabalhos técnicos, desejando a você um ótimo final de semana.
Mas continue ouvindo a Universitária, porque vai começar agora Estação Esportiva. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.